Fala palmeirense, bem-vindo ao canal Diego Iwata, o Marada. Antes de qualquer coisa, eu pedi para você se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar, comentar. Nada disso vai custar nada para você que está aqui assistindo ao vídeo. E é muito bom para o nosso trabalho crescer em termos de representatividade no YouTube, enfim, para a gente ganhar mais moral e crescer o canal. A gente quer trazer sempre uma cobertura mais qualificada para você. Isso significa investimento, isso significa estar em mais jogos, e é por isso que eu estou aqui pedindo para você se inscrever no canal com a gente. Palmeiras, como vocês sabem, está de folga. Quarta-feira ainda haverá folga, então você está assistindo esse vídeo aqui na quarta-feira, saiba que os jogadores do seu time ainda estão de folga. O pessoal do departamento médico está trabalhando um pouquinho, né? Vocês devem ter visto imagens da TV Palmeiras com o Rafael Veiga trabalhando, com o Paulinho trabalhando, jogadores que precisam recuperar a parte clínica estão indo ao CT porque, enfim, não tem como fazer de outro modo. Se você quer acelerar a recuperação, você não vai folgar, e se você não está jogando, também não está a necessidade de você folgar. Esse é o caso do Veiga e do Paulinho, dois caras aí que o Palmeiras precisa, quer contar muito ainda para este ano. O Paulinho um pouco mais complicado, o Paulinho vai ter que passar passou por cirurgia, a recuperação dele é um pouco mais complicada, mas o Rafael Veiga é uma questão mais de melhora da parte clínica mesmo. Ele tem uma lesão, não é nem uma lesão, ele tem dores no pubis, né? E pubis é uma coisa que dificulta, né? Porque você vai correr, você sente dor, você dá aquela brecada, né? E é uma dor bem intensa, uma dor bem característica, né? Quem já teve relata que é realmente complicado você se livrar. Mas o Palmeiras está com essas questões aí. E tirando isso, agora com a chegada do Andreas, o time tá amarradinho, né? Não tá faltando mais nada, não tá faltando nenhuma peça. E tá faltando só uma questão para estar até o ano que vem já planejado. Que eu acredito em poucas trocas com as saídas do Mike, do Marcos Rocha, com a definição da saída do Lomba. Eu acredito em poucas trocas no final deste ano para o começo do próximo ano. A gente só não sabe com certeza absoluta quem será o técnico. E essa foi uma notícia que circulou na terça-feira, né, por alguns veículos. Eu vi que o Jorge Nicola mencionou essa questão da renovação. O nosso palestra foi quem trouxe inicialmente a questão da renovação do contrato, que existe uma pressão sobre a Leila. E aí eu fui verificar com as fontes que eu tenho no clube para tentar entender qual que é a questão. Vamos lá. Estou trazendo aqui para você um entendimento, mais uma vez frisando, a partir de informações que eu vi primeiramente no nosso palestra e depois também o Jorge Nicola no canal dele mencionou. O Palmeiras já cumpriu com o Abel Ferreira tudo que era combinado, inclusive uma parte importante que era trabalhar numa renovação do elenco, né? O Abel se queixava veladamente, muitas vezes se queixou veladamente de não ter todos os jogadores que precisava, de achar que uma vez ele até falou que o Palmeiras tinha um jacaré no bolso. Até o Alexandre Silvestre, repórter da Gazeta, que na época era o setorista de Palmeiras para a TV Gazeta, falou: pô, mas o certo é escorpião no bolso, né, Abel? O jacaré não cabe no bolso. E ele deu risada e concordou, mas na última coletiva, não essa do Corinthians, na anterior, contra o Sport, ele voltou a falar em jacaré no bolso, né? E não tem mais jacaré no bolso, não tem como o Abel se queixar da formação do elenco. Trouxe-se tudo que ele pediu e um pouco mais, coisas que nem acreditava, como é o caso do Andreas Pereira, que era um pedido dele. Ele queria esse cara, ele queria esse jogador, e ele conseguiu esse jogador. O Palmeiras foi muito hábil nessa negociação, demorou um pouquinho mais que o necessário, mas o Palmeiras tem um contrato com o cara aí até 2028, quer dizer, talvez para os planos desse ano não fique assim tão... Ele não vai estar tão pronto assim, né? Mas, poxa, considerando que tem quase um turno de brasileiro, vai dar muito tempo para ele se encaixar, tem os desafios da Libertadores, vai dar tempo dele jogar. E o ponto agora é o seguinte: quem vai comandar esse time no próximo ano, né? Porque o Palmeiras e o Abel, eles têm um acerto entre eles, tudo que o Abel pediu foi colocado no papel, está resolvido. O Palmeiras não está em nenhuma dívida com o Abel em termos das exigências dele, tá? Eu não tenho conhecimento de todas as exigências, porque ninguém tem. Saber exatamente tudo que o Abel pediu, ninguém sabe, mas sabe-se que ele fez pedidos e que o Palmeiras foi atrás de atender a tudo. E aí eu conversei com algumas fontes do clube hoje, né, para saber qual é o nível de pressão que está sendo feito no Abel, está sendo feita uma cobrança mais incisiva, como é que está essa questão toda. E a questão que eu tenho com o Abel Ferreira é o seguinte: o Palmeiras quer uma resposta dele, o quanto antes. Não tá havendo uma cobrança daquela em cima. E aí, cara, qual é que é? E aí, vamos resolver? E aí, qual é que vai ser? E aí, vamos nessa? Isso não aconteceu, tá? O ponto o Palmeiras precisa que ele responda, porque
existe um planejamento feito em 2027 a partir de atletas indicados por essa comissão técnica, com problemas enxergados por essa comissão técnica. O Palmeiras conta com esta comissão técnica, portanto, para comandar o time no próximo ano, né? E aí o que pode acontecer dessa história toda é que, assim, já estava tudo muito mais certo. A gente chegou a ver até o Abel Ferreira falar disso no Mundial de Clubes. Ele falou que a tendência era a renovação mesmo, né? Que não ia ter até o final de 27, a tendência era essa, né? Só que agora, desde que teve aquela questão da torcida xingar o Abel, das bombas no CT, a coisa mudou um pouco de figura. E o Abel voltou a não tratar como algo tão perto de conclusão, algo que ele sempre tratou como tão perto de conclusão, que é a renovação do contrato dele, né? Então o Palmeiras, ele não está fazendo uma cobrança incisiva em cima do Abel, mas conta com uma resposta logo. Uma fonte que me disse, eu tenho informações de algumas fontes que está tudo, a Pereira está acertado, só falta assinar, não tem mais o que mexer, beleza. Eu conversei com uma outra fonte do clube que é ligada ali à diretoria, o que ele me colocou foi o seguinte: não está acertado, e em algum momento o Abel e a família dele têm que resolver o que querem da vida. Ou seja, há uma expectativa do Palmeiras para que essa resolução aconteça. Não é necessariamente uma pressão, tipo assim, aí vamos nessa, mas há uma expectativa de que ele consiga de fato trabalhar a solução desse problema o quanto antes, né? O Palmeiras, como eu disse, fez um investimento altíssimo, reformou todo o elenco, trazendo jogador de volta da Europa, trazendo jogador peso pesado, como é o caso do Paulinho, como é o caso do Vitor Roque, como é o caso do Andrés, jogadores que há um tempo atrás o Palmeiras nem pensaria em investir, agora trouxe, estão no elenco, estão com vontade de trabalhar. O jogador chega no Palmeiras, dificilmente ele se esconde do trabalho, porque a estrutura é tão bem oferecida para os caras, é tão bom o que é oferecido para os caras, que fica difícil você se esconder de trabalhar no Palmeiras. Então, você vê os primeiros vídeos do Andrés, o cara tá realmente, você percebe no olho dele que ele tá impressionado com o que ele tá vendo, né? Só que saber quem vai ser o chefe, né? Eu gostaria muito de saber se nessas conversas que o Abel teve com o Andrés, teve com o Paulinho, teve com o Vitor Roque, teve com os caras que ele estava trazendo, o que ele falava sobre o próximo ano, né? Porque os caras também ficam no escuro. Quem vai ser meu técnico a partir do ano que vem? Quem que vai ser o cara a partir do ano que vem? É uma situação delicada, é uma situação complicada de você entender, né? Imagina você veio para um projeto que um cara te trouxe e o cara, você não tem certeza se o cara fica. Isso gera uma incerteza no Palmeiras. E o Palmeiras não pode, com toda a estrutura que tem, com todo o dinheiro que tem, com todo o elenco que tem, com todo o trabalho que é feito lá dentro para profissionalizar ao máximo, ficar refém de uma resposta do Abel. Eu, conversando com fontes aqui, conversando com fontes ali, entendo que o Abel tem menos de um mês para bater esse martelo. O Palmeiras não vai entrar no mês de outubro com essa indefinição. Porque aí é o seguinte, o Palmeiras daí, vamos supor que o Abel diga não em outubro, o Palmeiras tem novembro e dezembro para trás de um treinador, porque ano que vem tem que começar com outro cara. E aí eu penso até o seguinte, se por acaso não tiver na Libertadores ainda, se por acaso o brasileiro tiver garantido em Libertadores, mas tiver sem brigar pelo título, assim, o título parece estar muito difícil, já é o caso de fazer uma transição e já trazer um cara nesse ano. Na segunda-feira circulou uma notícia engraçada, né, que o Arthur Jorge, do ex-Botafogo, disse que voltaria correndo ao Brasil para trabalhar no Palmeiras. É uma coisa engraçada, né? Porque o Arthur Jorge, ele também é cliente do Hugo Cajuda. Eles têm o mesmo empresário, tanto o Abel quanto o Hugo Cajuda. E é curioso isso, né? Porque um cliente do Hugo Cajuda está falando que iria para o lugar do outro rapidamente, né? Eles parecem que estão meio se pressionando entre si, né? Outro dia o Abel também deu uma declaração, falou assim, ao contrário de outros eu fiquei aqui, quem foi embora no meio do projeto teve dois caras, o Jorge Jesus e o Arthur Jorge. Então, eu não sei quanto, apesar de ter o mesmo empresário, quanto que o Arthur Jorge e o Abel Ferreira são sintonizados entre si. Não sei se há ali uma proximidade entre eles. O ponto é que o Palmeiras quer uma definição do Abel porque o Palmeiras cumpriu sua parte do acordo. O Palmeiras deu para o Abel o que ele considerava importante, o que ele estava pedindo para fechar. E o Palmeiras quer essa resolução. Mais uma vez, essa é uma conclusão a que eu cheguei conversando com algumas fontes. O Palmeiras não vai esperar para além de outubro para ter o Abel.
garantido. No Palmeiras não vai entrar novembro com o Abel, eu não sei se eu fico. O Palmeiras tem que exigir isso do Abel, porque o Palmeiras cumpriu sua parte do acordo, o Palmeiras entregou ao Abel o que ele pediu, e até mais o que ele pediu, afinal, como ele mesmo diz, Vitor Roque, Andréas, esses caras são contratações da presidente, não precisa nem Paulinho, não precisa nem debater com o Abel se ele quer. São caras que eles têm que vir, porque se a presidente achar que tem que vir, se o Barros achar que tem que vir, e os caras acharam. Então agora é o Abel aí, tá faltando você, Abel. Tá faltando você dizer palavras de uma fonte que eu ouvi lá dentro do clube. Em algum momento, ele e a família têm que decidir se querem ficar ou não. Para você que chegou aqui até o final desse vídeo, é muito importante que você assista aos nossos vídeos até o final, porque isso muda todo o jogo pra gente. Quanto maior a duração de permanência sua no vídeo, melhor o nosso argumento para negociar público, para negociar contrato, enfim. Esse é um projeto que ele é independente, não tem ninguém me bancando aqui, a não ser eu mesmo e a não ser vocês. Por enquanto, com os likes de vocês, com as inscrições de vocês. Estamos chegando em 11 mil, tá faltando 100 e poucos para 11 mil. O Paulo Massinho lançou lá no MM, no programa dele, uma ideia de chegar até 20 mil até o final do ano. Seria lindo chegar até 20 mil até o final do ano. Não vai ser selinho que a gente vai colocar aqui ainda, estamos debatendo ali para a gente também não frustrar nossas próprias expectativas, eu e o nosso diretor aqui, mas a gente quer contar muito com você. Muito obrigado mais uma vez, se inscreva no canal, vídeo novo todo dia falando de Palmeiras, com informação, sem invenção, sem especulação, sem fake news. Um abraço e até o próximo vídeo.